Pois bem, o que você encontra é esse princípio pervadindo a Escritura inteira. O valor sublime da hospitalidade, do acolhimento, da inclusividade que protege e que defende. E aqui no caso, Jesus diz: quem acolhe a um pequenino, seja criança, seja um desprezado, seja um marginalizado, seja um ente solitariamente sofrido, angustiado, rejeitado, perseguido, quem faz isso, a mim me acolhe. A mim me acolhe. Como ele diz em Mateus 25, eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, eu estive nu e me vestiste, eu estive preso e foste ver-me, eu era forasteiro e me hospedaste, me acolheste, e coisas todas do mesmo gênero, e que depois os que ouviram isso disseram: não, a gente nem sabia quem tu eras, nem o teu nome, a gente só fez isso porque nós somos assim. E aí Jesus dirá a esses, como tem dito a todos esses que assim têm procedido, todas as vezes que vocês fizeram isso a um desses pequeninos terráqueos, a mim, vocês o fizeram. Como também ele diz o oposto. Àqueles que achavam que sabiam o nome dele, tinham informação sobre ele, que o conheciam, ele diz: afastai-vos de mim. Crentalhada, dura de coração, empedernida de alma, hipócrita, mentirosos nas suas declarações, porque eu tive fome e não me deste de comer, eu tive sede e não me deste de beber, eu estive nu e não me vestiste, eu estive preso e não foste ver-me, eu estive doente e não foste visitar-me, eu era estrangeiro e vocês me expulsaram. E votaram pelas políticas de menosprezo em relação a quem não tem abrigo. Afastai-vos de mim. A esses que achavam que sabiam quem era Jesus, aí eles dizem, nessa certeza de saberem quem era Jesus: não, nós não, a gente te conhece. Nós nunca faríamos isso contigo, a gente sabe quem tu és. Nós te acolheríamos se tivéssemos te visto nesse estado. Aí Jesus disse: pois é, vocês só são religiosos da imagem, da aparência, da catequese, do credo, das declarações da religião, mas vocês não têm nenhuma transcendência que me enxergue na minha imanência no próximo. Vocês não têm. Vocês são amputados transcendentais e amputados na imanência da minha transcendência no próximo. Vocês não enxergam. Então, afastai-vos de mim, porque vocês se negaram a me amar no próximo, a me reconhecer no próximo, a me tratar bem no próximo. E o único lugar onde vocês podem me tratar bem é no próximo. Eu sou ressuscitado de entre os mortos, assentado acima de todo principado, potestade e poder. Que bem vocês me podem fazer. Vocês acham que eu sou um carente que precisa de canções todos os dias para alimentar meu ego, meu narcisismo messiânico? Ou que eu preciso da grana e do dinheiro de vocês para dizer: ah, esses aí gostam de mim, vou fazer o que eles estão pedindo? Vocês acham que eu sou quem? Baal, Dagon, Belzebu, um ídolo da ambiguidade ou da perversidade ou da ambivalência? É isso que vocês pensam que eu sou? Porque é a esse espírito que vocês têm cultuado nos cultos de vocês. A mim, vocês não me conhecem, não me sabem, não me perceberam até o dia de hoje. Então, afastai-vos de mim. É a mesma coisa que ele também diz em Mateus, no capítulo 7, como nós já vimos, aqueles que dizem: Senhor, Senhor,
Em teu nome nós expelimos demônios, profetizamos, curamos doentes. E Jesus diz, eu, porém, direi a vocês, eu nunca vos conheci, não sei quem vocês são. Vocês passam por aqui todo dia, mas eu não sei quem vocês são. Afastai-vos de mim, vós, os que, pela omissão, pela indiferença, pelo supremacismo, pelo entorpecimento de coração e de alma, praticais a iniquidade da própria perversidade alienada deliberadamente como opção de vocês. Saiam de perto de mim, eu não sei quem vocês são. O oposto disso é quem me recebe, recebe a meu Pai. Por isso, quem recebe vocês, se vocês andam dando o fruto que eu estou ensinando, que eu estou instruindo para ser praticado, e se vocês praticam essa frutuosidade da verdade, da sinceridade, e que só é verdadeira quando se torna um fruto prático, quando deixa de ser logorreia confessional, catequética e religiosa, e passa a ser um fruto operativo, real, concreto, operacional, das práticas da vida de vocês por escolha, por lucidez, por consciência. Quando é assim, vocês se tornam assim, todos aqueles que recebem vocês estão me recebendo. Como ontem, eu falei 1 hora inteira a respeito disso, e é só você ir na exposição do dia de ontem, que está tudo explicado detalhadamente para vocês, quando eu tive que parar. E eu tinha acabado de ler o verso 41 que diz, quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá galardão de profeta. Aí outra vez eu disse, tem que ser profeta. Eu expliquei que profeta não é um título, não é uma nomenclatura, não é algo do que as pessoas se apropriam para se apresentarem às outras de maneira megalômana, narcisística, idiótica, espiritualmente brega, nojenta, feia. Como a gente vê entre nós, tem gente que chega e diz, muito prazer, eu sou o profeta fulano de tal. Ou, há muito prazer, eu sou a profetisa não sei quem. Pelo amor de Deus, um supositório de Itu para você. Profetiza, autoapresentada, profeta de Araque, saiam daqui, diz o Senhor. Quando ele diz, quem recebe um profeta, ele está falando de gente do mesmo jaez de João Batista, de Isaías, de Jeremias, de Amós, de Obadias, de gente que entregou a vida pela palavra que encarnava, que assumiu dores impensáveis pelo entorpecimento emburrecido dos seus contemporâneos, que preferiam ouvir as vozes dos milhares de falsos profetas do que ouvir a voz de um Micaías, que ninguém queria ouvir porque era uma voz antagônica ao que o rei, a autoridade política, sacerdotal e religiosa queriam que fosse divulgada. Então, para isso eles tinham os falsos profetas de plantão, para profetizarem, como a gente viu aqui em dias recentes, profetizarem as maiores balelas que nunca se cumpriram e ficam por isso mesmo. O povo engole mentiras proféticas e não cobra, como foi o próprio Moisés que mandou. Moisés disse ao povo de Israel no deserto, se chegar alguém profetizando em nome do Senhor e essa profecia não se cumprir, esse profeta seja apedrejado. Você já imaginou se essa vigência da lei estivesse ocorrendo nos dias de hoje? Da lei de Moisés, se não houvesse a proteção constitucional aos falsos profetas que aos milhares profetizam mentiras,
inclusive para os presidentes, governadores, políticos, autoridades, para você, para os pastores, para todo mundo, é uma mentirada só. Praticamente não existem profetas sinceros e verdadeiros. Por isso, essa palavra que Jesus disse aqui, praticamente não tem nenhuma aplicabilidade entre nós, porque a coisa mais rara que tem é você encontrar um profeta, e o verdadeiro profeta, na maioria das vezes, não se apresenta como tal, nem sabe, nem se trata assim, não se chama assim, não pensa de si mesmo, preste atenção, nem pensa de si mesmo como se o profeta fosse. Ele simplesmente, como Jeremias diz, não tem outra alternativa a não ser falar a verdade. Não é que queira, não é que goste. Paga um preço horroroso. É interpretado como radical, é interpretado como intolerante em relação às mentirinhas ou às mentironas, daqueles que fazem e passam pano para agradar e dizem, não, eu sei que se trata de um rei iníquo, de uma autoridade perversa, mas peraí, não vamos radicalizar, né, Caio? Aí contra tudo que você gostaria de estar fazendo. Você vai e diz, você vai e fala porque é insuportável. Porque a palavra de Deus te habita de um modo completamente insuportável. E a sua consciência não tem espaço de negociação com a verdade de Deus dentro do seu próprio coração. E semelhantemente a Jeremias, você vai e fala. Jeremias disse, ai de mim. Porque eu, Senhor, todas as vezes que tenho que abrir a boca, eu acabo falando o que eu não quero falar. Eu acabo dizendo o que eu não quero dizer. Eu acabo chocando. Porque eu não posso, de fato, concordar, nem de maneira alguma aceitar o que está diante de mim. A palavra de Deus em mim me esmaga como verdade que precisa ser proclamada. Porque ele pergunta. Toda vez que eu tenho que falar é para apanhar. Porque parece que eu sou o único que se contrapõe a essa mentirada. E não sofro da necessidade de uma autopreservação a qualquer custo. Tanto é que o profeta Jeremias, se você se der o trabalho de ler as profecias todas dele, do profeta Jeremias, uma das profecias mais longas, mais de 50 capítulos. Você vai ver que, dentre outras coisas, ele foi acusado de ser traidor da pátria pelos religiosos judeus. Jogado em poço de lama, teve que fugir, se exilar, sair do território de Israel, porque Israel, como dizem os profetas, é perverso. Esse Israel que vocês vivem de bandeirinha na mão, a coisa mais difícil para Israel sempre foi e é, e será, ter o coração quebrantado e sensível para ser humano, misericordioso, generoso, solidário e submisso à palavra do Senhor. Vocês adoram uma expressão, uma entidade que frequentemente, de maneira absolutamente constante, é denunciada. Denunciada por juízes, denunciada por profetas maiores, menores, pelos mais importantes, foi para cativeiro, que passou a maior parte dos dias da sua existência exilada por causa de desobediência e pecaminosidade, os mesmos que levantaram a cruz e mataram Jesus e disseram, caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos, que são os que vocês adoram com bandeirinha na mão. Agora, não dá para entender por que vocês se tornaram assim, a não ser porque vocês gostam do coração endurecido, dos falsos profetas e de tudo que seja mentira. É o caso da maioria de vocês. É por isso
que eu recebo tanta pedrada por falar a verdade mais óbvia do Evangelho, dos profetas e do Evangelho de Jesus. Então, Jesus diz: quem recebe um profeta de verdade, no caráter de profeta verdadeiro, receberá galardão de profeta. Quem pratica essa hospitalidade, recebe esse galardão. É tão simples de entender, não tem que ter tentativa de explicação, pesquisar nem no aramaico, nem no grego. É isso mesmo que está dito, você entendeu? Pelo amor de Deus. E ele prossegue dizendo: quem recebe um justo, justo significa um ser íntegro. Como ele fala de Natanael, que esse sim é chamado contra a maioria do povo e da população de Israel. Ele era um cara tão raro no meio do povo de Israel, que quando Filipe fala dele a Jesus, Jesus, ao recebê-lo, aponta de longe ao ver Natanael se aproximar e diz: eis aí, um verdadeiro israelita em quem não há dolo, em quem não há maldade nem malícia, um homem inteiro. Esse é o justo do Evangelho. São essas pessoas inteiras e sinceras. E olha que Natanael, quando tinha ouvido Filipe dizer: encontramos aquele que nós esperávamos. Aí Natanael, que estava sentado embaixo de uma figueira meditando, falou: quem é ele? De onde ele vem? E aí Filipe disse: ele é da Galileia. E Natanael disse: o quê? Da Galileia? Será que da Galileia pode vir alguma coisa boa? Ele tinha acabado de falar uma tolice, o Natanael, mas para Jesus não significou nada. O que importava era quem ele era todo dia, o tempo todo. E o que importou é que mesmo sem crer que da Galileia poderia vir alguma coisa que ele julgasse extraordinária no conhecimento e na pré-interpretação dele, ele foi assim mesmo. E quando ele ouviu Jesus olhar, e depois de ter olhado para ele, ouviu Jesus dizer: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo, ele se perplexificou e disse: ó Senhor, Tu és o Messias, Tu és o Senhor Deus que Israel verdadeiro esperava e precisa. Tu és aquele que devia vir. E o Senhor disse: porque eu te disse que se te vi sentado debaixo da figueira, tu trazes essa exclamação de confissão de fé a mim. Você veja como o coração dele era puro, desse Natanael. Justo. Como se usa a mesma palavra para designar Simeão, que fez aquela profecia a Maria, dizendo que Jesus seria objeto de contradição. Jesus, no 8º dia de nascido, profetizou: ele será objeto de contradição para que se manifestem os pensamentos ocultos de muitos corações. Acerca daquele Simeão se diz: era homem bom e justo e cheio do Espírito Santo e aguardava a redenção. É o mesmo que se diz de Natanael: homem justo, bom, em quem não há dolo. E aí Jesus diz: por que eu te disse isso? Tu estás perplexo? Em verdade eu te digo que tu me verás subindo e descendo a escada de Jacó com os anjos de Deus ascendendo ao meu lado. Tu serás testemunha da minha glória absoluta. Por isso Jesus diz: quem recebe um justo, o primeiro justo a ser recebido é Jesus, que é o justo dos justos. E aqueles seus 12 o tinham recebido, e Natanael também. Agora ele está enviando esses discípulos com o caráter de profeta, com natureza de justos, para viverem a justiça do reino de Deus, que não é a justiça dos escribas, nem dos fariseus, nem da lei de Moisés, é uma justiça superior. É a justiça proposta no Sermão do Monte, e é a justiça que vem da fé, aquela que me justifica
qualifica, sendo eu quem eu sou, para eu aprender a me desenvolver e me tornar na pessoa que eu sou chamada a ser, conforme a plenificação da minha vocação em Cristo Jesus.